Oi, tudo bem com vocês? Esses dias eu fiz uma enquete no Instagram perguntando o que vocês mais gostariam de ver. Modelagem, costura, customização sem máquina ou barras e ajustes sem máquina de costura. Modelagem e costura teve mais votos, mas eu não vou deixar de fazer as outras coisas. Só que primeiro eu vou começar com modelagem. Eu vou ensinar a base de modelagem feminina do primeiro método que eu aprendi, que é o mesmo método da base infantil que eu já ensinei, só que dessa vez é adulto, então tem a pence busto. Espero que vocês gostem. É uma modelagem simples e ela é bem versátil. Então, acho que vocês vão gostar. Muito bem, vamos começar. Todas as medidas que eu utilizar e que eu pedi aqui para fazer o molde, eu vou deixar uma listinha aqui no box de descrição do vídeo para vocês tirarem essas medidas antes, o que facilita muito o processo. As minhas medidas foram tiradas há um bom tempo e como elas variam muito pouco, eu sempre uso elas. Então, a primeira medida que a gente vai precisar é a medida do corpo frente. A gente mede corpo frente e corpo costa separado para poder calcular o tamanho da pence do busto. Esse molde tem uma pencezinha de busto, não é só a pence aqui na cintura, embaixo na cintura, tá? Então, vamos começar com a medida do corpo frente. A gente marca o ponto A aqui em cima e o ponto B, que é onde vai ficar, que é a linha da cintura. Ó, 43 centímetros, tá? Essa é a altura do corpo frente. A segunda medida que a gente precisa é a metade da largura das costas, que a minha é 18. A metade é 18. Aqui é o ponto C. A próxima medida é o ponto D, que é 1/4 do busto, mais 2 centímetros. 1/4 do meu busto, o meu é 22,75. Você mede o seu, divide por 4 e acrescenta 2 centímetros. Agora, a gente vai pegar meia largura das costas e dividir por 3. A minha é 18. 18 dividido por 3 dá 6 centímetros, certinho. Aí, a gente vai acrescentar meio. Essa é uma regrinha básica. Divide a metade das costas por 3 e acrescenta meio. Então, o meu é 6,5. Não importa a medida que der, tá? Pode acrescentar meio. Esse é o ponto E. E o ponto F, que é o decote aqui embaixo, essa mesma medida, 6,5 mais 1 centímetro. Então, 6,5 mais 1, 7,5. E aí, a gente já tem o desenho do decote. Você pode fazer o desenhinho com régua, se preferir. Pode usar régua de cava, que ela dá uma curvinha bem bonitinha aqui, ó. Tá bom? Eu acostumei fazer na mão, então vai tudo na mão. Agora, mais uma regrinha que vai servir para praticamente todo mundo. Às vezes uma pessoa ou outra tem o ombro um pouquinho mais caído ou um pouquinho menos caído. No geral, aqui a gente desce 4 centímetros no ombro, ó. No geral, tá? Mas depois, na prova, se você vê que ficou muito baixo ou muito alto, você pode ajustar essa altura aqui. Agora, para achar a cava, aqui no ponto do quarto do busto, né, no ponto D, a gente vai esquadrar uma linha, que é a partir daqui que a gente vai achar a cava. Então, eu vou esquadrar essa linha. O C, aqui no ponto C, você também pode esquadrar, que já vai facilitar na hora de desenhar a cava. A partir desses 4 aqui que você desceu, nesse ponto, você vai encostar a fita
E aqui, como se fosse um compasso, você vai girar ela até o 18, que é a metade das suas costas. Você vai pegar metade das costas e vai encostar, a hora que o 18 encostar nessa linha D, é a altura da sua cava, tá bom? Não importa a medida que for a sua. 16, 17, 18, 20, você vai curvar a fita até a medida certa, a sua medida encostar na linha D. Aqui é o 18. Você vai achar a metade dessa altura. Aqui você esquadra um pedacinho. Já tá esquadrado o meu, então tá mais fácil. Mas você esquadra esse pedacinho e a metade dessa medida aqui, você vai entrar 2 centímetros para traçar a cava. Aqui eu vou traçar com a régua. E o ombro aqui também eu já podia ter fechado, eu esqueci, ó. Acha o ombro e já fecha. Pronto. Agora a gente vai marcar a largura da cintura aqui embaixo. 1/4 da cintura mais 3 centímetros. Divide a sua medida por 4 e soma 3. A minha vai dar 19. São 16 centímetros mais 3 dá 19. Marca aqui. A gente vai marcar a altura do busto, que é a medida do ombro até a parte mais alta do seio. No meu, eu tenho o valor de 25 centímetros. Eu vou colocar aqui na beiradinha, porque depois a gente esquadra pra dentro, que fica fácil. 25 centímetros. E agora, a posição do busto, que é a medida do entreceio. Você vai medir de um seio até o outro. Eu tenho o entreceio de 18 centímetros. Aí você divide por 2, porque, né, o molde é a metade do corpo. Então, eu tenho aqui 9. Tem que esquadrar. Peraí. É que como eu já fiz, eu esqueço. Então, você esquadra na altura do 25. E com a fita você mede 9 centímetros. Faz uma bolinha onde der o 9, que é para você saber que aqui é o ponto mais alto do seio. E para fazer as pences, aqui você vai esquadrar reto. Ou, mais fácil ainda, você mede 9 aqui embaixo na linha da cintura também e sobe uma reta, que vai estar no lugar certinho, não vai ficar torto. Pronto. Agora, para fazer a pence, a gente desce daqui do ponto alto do seio 4 centímetros. Que é para a pence não terminar aqui na ponta do peito, porque é muito feio. Aqui embaixo, os 3 centímetros que a gente acrescentou, a gente vai pôr 1,5 de cada lado e fazer a pence. Então, essa parte da pence aqui a gente já desenha, que é a parte de cima da pence. Assim. Pronto. Achamos a parte da cintura, mas eu não desenhei. Gente, eu esqueci de desenhar, desculpa. Vou desenhar aqui a linha da cintura. E daqui da cava até a cintura, eu gosto de desenhar com essa régua aqui meio curva, porque ela dá mais um pouquinho de volume aqui na lateral, por causa do seio. E para fazer a pence do busto agora, é o seguinte, via de regra, daqui da cava, a gente desce 7 centímetros para achar a altura que vai começar essa pence. Ela fica um pouquinho curva para baixo, pouca coisa. A medida dessa pence, a gente vai ter ela depois que fizer o molde das costas, mais ou menos.
porque a gente precisa pegar a lateral das costas e a lateral da frente. Uma lateral vai ser maior que a outra, porque quando a gente mede o corpo frente, a gente mede passando por cima do seio, então tem mais volume, as costas é reta. Essa medida aqui vai ter uma diferença. Essa diferença é o valor da sua pence. No meu caso é 3,5, eu já sei porque eu já fiz, então eu vou colocar aqui 3,5, mas isso aqui você pode deixar para fazer depois que fizer as costas, tá? Então 3,5 é o meu valor de pence. Eu acho o meio dela e o meio é a que eu vou ligar a parte alta do seio. E aqui, igual essa pence aqui de baixo, eu vou medir 4 centímetros para começar a pence daqui para cá, para não ficar a costura chegando até o bico do peito. E pronto, a pence lateral tá feita. Agora, via de regra, da cintura para baixo, a gente desce 22 centímetros. Isso é uma regrinha também, tá? Se você é mais alta, se tem um tronco mais longo, provavelmente essa medida também vai ser maior. Então, você pode corrigir. Essa altura aqui é a altura da cintura até a parte mais larga do quadril. Essa parte aqui eu faço com a régua ao contrário, a parte mais curva para baixo. E acho uma curva que não seja acho uma parte da régua que não fique tão curvada. Eu imagino que aqui, mais ou menos, tá a parte mais larga do quadril, então eu jogo a régua fazendo esse desenho aqui. Então tá, aqui. E aqui tá a linha do quadril, 23 centímetros e meio. É 1/4 do meu quadril. Você pega o seu quadril, divide por 4 e marca aqui a largura dele, tá? Para poder fazer essa continuação. Aqui vai ficar um bico aqui para dentro. Isso aqui não é legal. A gente pode suavizar esse bico só fazendo uma curvinha aqui, ó, bonitinha. Se esse molde for para você fazer um vestido, qualquer coisa de festa que seja bem apertado, essa sobrinha aqui você vai corrigir quando você cortar no tecido e pedir para cliente provar. Daí você aperta a pence, dá uma apertadinha na lateral, não tem erro. Mas, via de regra, essa é a parte da frente. Agora vamos fazer a parte das costas. A gente vai começar com a medida do corpo costa, marcar o ponto A, colocar a medida do corpo costa, que no meu é 40,5, e marcar o ponto B. Depois disso, meia largura das costas, a gente vai marcar aqui em cima. Esquadra uma linha e marca meia largura das costas, que é 18. Igual eu fiz do outro lado. Esse é o ponto C. E depois, 1/4 do busto, que é 20,75. Ponto D. Busto dividido por 4. Aqui 20,75, lá era 22,75, então ele ficou mais pra fora, tá? Ó, essa diferença aqui é normal. A parte da frente tem 2 centímetros a mais que a parte das costas. Aí aqui no ponto C, a gente desce de novo 4 centímetros, que é a regrinha de queda de ombro. Desce 4 centímetros, aqui é o ombro. A regra do decote é a mesma. Metade da largura das costas, dividido por 3, mais meio. Você pode simplesmente copiar a medida que você colocou na frente, que é 6,5. Para descer nas costas, a gente só desce 2 centímetros, tá? Vou marcar aqui a minha linha do ombro. E o decote. Agora a gente vai achar a altura da cava. Igual a gente faz na frente. Coloca
a fita aqui na pontinha do ombro e desce até o 18, encontrar a linha esquadrada do D. Vixe, era uma vez uma caneta preta de marca. Tá, encosta a pontinha aqui e entorta a fita até o 18, chegar aqui na linha, ó. 18, aqui é a altura da cava. Esquadra uma linha, aqui também, que essa linha aqui vai ajudar a gente a achar a altura da pence das costas. Então, deixa esquadrado aqui a linha. Aqui você vai achar a metade dessa altura aqui, mede, divide por 2. E quando você achar a metade, você vai aqui. Gente, aqui também tá esquadrado, tá? Eu sou um fiasco, mas tudo bem, vamos lá. Ó, aqui também tá esquadrado. Quando você achar a metade, você afasta meio centímetro só. Na frente a gente afastou 2, aqui é só meio para desenhar a cava das costas. Vou desenhar com a régua também, essa daqui. Assim. Cava pronta. Agora, aqui na linha B, a gente vai colocar a largura da cintura, mais 3 centímetros. O meu é 19, 16 mais 3. Pega a sua cintura, divide por 4 e acrescenta 3. Agora, para ligar a cava até a cintura, não precisa ser régua curva, porque nas costas a gente não tem volume de busto nenhum. E é nesta linha aqui que a gente vai encontrar a medida da pence. Você vai medir a lateral costa. E aqui, a minha tem 19 centímetros. Essa lateral toda aqui, 19 centímetros. Aqui tem 7, 12, 22 e meio. Você vai fazer 22,5 menos 19. Que vai dar exatamente 3,5, que foi o tamanho que eu coloquei aqui, que eu deixei aqui, na pence, 3,5. É a lateral frente menos a lateral costa, é o que você vai deixar de abertura aqui. Então, você marca aqui o começo da sua pence e não tem problema, você vai definir o final dela depois. Não precisa definir o final dela primeiro, para depois terminar todo o resto. Isso aqui você pode definir depois, por isso que eu disse que não tinha problema. Aí aqui eu vou esquadrar minha linha da cintura, das costas. E na metade é 19, a metade é 9,5. Eu vou marcar para fazer a pence. E a pence, eu vou esquadrar ela daqui de baixo, da linha da cintura, até essa linha que a gente fez aqui. Assim. E dessa linha eu desço 4 centímetros também, para não ficar uma pence até muito lá em cima. E vou fazer ela aqui, 1,5 centímetro para cada lado, igual a frente. Aqui e aqui. Uma coisa que eu não falei aqui na frente, eu esqueci, foi de terminar a pence. Aqui, a gente termina 11 centímetros para baixo. Da linha da cintura até o quadril, desce 22 e esquadra. 22 já tá aqui. Já fiz. Agora, a gente vai fechar aqui.
tira essa quina, dá uma arredondadinha. Tá pronta a nossa base costa. Na frente desce 11 também, tá? É a mesma medida. E fecha. Muito bem, essa é a base de modelagem adulto. Eu vou aproveitar essa base, vou fazer uma interpretação e costurar uma regata, tá? Então, eu ainda não vou ensinar a fazer o molde da manga. O molde da manga vai ficar mais pra frente. E eu vou fazer uma regatinha retrô linda, vou ver se eu consigo deixar foto aqui pra vocês verem. Eu já fiz uma e fiz uma pra uma cliente e agora eu quero fazer uma pra mim. Então, até o próximo vídeo. Não esquece, a lista de medidas que você vai precisar tá na descrição aqui embaixo no vídeo. Tira todas e depois anota, deixa anotadinho para facilitar a hora que você for fazer a modelagem.